Tudo bem, Paulo? Boa noite, um abraço a você, um abraço ao Breler. Eu começo por você pelo pullover, pela cor, né? Não só do Palmeiras, mas do Juventude também, né? E eu explico. Boa noite ao André. Boa noite, Pedro. Um sábado de linha de passe com Paulo Andrade, né, Vitor? Não é um sábado qualquer, e também em homenagem à nobre noite de despedida de Vitor Bini, que passará longos 17 dias. Nossa. Longe do fã de esporte? Não é possível. É isso. Então, longos 17 dias do fã de esporte, viajando pelo mundo, como merece. Então, uma noite especial, uma roupa especial, agora falando sério. Uma vitória tranquila do Palmeiras, a gente já começa a ver as imagens do jogo. Paulo, o Palmeiras nas últimas partidas ele vinha encarando times que se fechavam demais, o Palmeiras criava demais, tinha muito volume de ataque e não traduzia exatamente o volume alto em uma quantidade maior de gols. Hoje não foi exatamente assim, hoje até que não criou tanto no primeiro tempo, no início de jogo, mas faz um gol logo no início e aí desenha o jogo, molda o jogo como gosta, né? O Juventude, não sei se até de forma muito inteligente, mas acaba se lançando, acaba enxergando que poderia ter um espaço pela esquerda do Palmeiras, ali pela faixa do Jorge, tenta aproveitar um buraco do Jorge, se lança demais. O Palmeiras, de forma muito inteligente, vê que o Juventude se lança demais por ali, começa também a atacar demais nas costas do Juventude. O Palmeiras postado um pouco mais atrás, fora de casa, o Juventude querendo ter a bola e jogar, e o Palmeiras joga como gosta. Em velocidade, saindo, acaba fazendo o 2-0 ainda no primeiro tempo, num gol que a gente vê agora, meio estranho, bola rebatida para lá, para cá, não foi uma grande criação, como foi, por exemplo, o primeiro gol, né? O Dudu com o Marcos Rocha, com a finalização do Zé Rafael, mas foi um Palmeiras de 2-0 no Alfredo Jaconi, que não é exatamente o cenário dos mais fáceis para um primeiro tempo. Aí o jogo começa a ficar um pouco amarrado, aquela coisa um pouco meio arrastada, ali do frio da Serra Gaúcha, e no arrastado para quem vence por 2-0, melhor que o Palmeiras. No segundo tempo controla, sabe controlar o jogo quando tem a bola, sabe controlar o jogo quando não tem a bola e chama o Juventude para o seu campo, e no finalzinho já estava meio que uma trocação franca, o Juventude buscando o gol no final, tem até uma bola que passa muito perto ali da trave, o Everton dá um pouco de sorte, o Everton na defesa inteira não faz o gol, e no finalzinho uma bola do Gabriel Menino, a defesa do Juventude falha mais uma vez, gol 3-0, muito tranquilo, não sofreu em nenhum momento, Paulo. Então, um time que vem ali muitas vezes, recentemente, talvez ganhando no limite, criando muito, mas ganhando no limite, um gol, perto de tomar um empate, hoje foi um cenário um pouco distinto, da maneira que o Abel gosta, que o Palmeiras gosta, 3-0 na Serra, no final ainda descansou alguns jogadores, então um resumo muito positivo, você lembrou bem da tabela, né? Serviu para pegar o elevador, subir, começa a se aproximar das primeiras posições, o que deve ser a realidade do Palmeiras até o final da temporada no Brasileiro. E sem jogadores importantes, né, André? Por exemplo, 2 dos 3 ou dos 4 que compõem ali, digamos, uma espinha dorsal do time titular do Palmeiras não estiveram em ação, casos de Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana ao pessoal que nos assiste. O Gomes não jogar é algo diferente, né? O Gomes parece que está em todos os times do Palmeiras, independentemente da competição e da situação. Dessa vez, ele não estava, e na ausência do Rafael Veiga, o gol, que é uma das marcas registradas do trabalho do Abel Ferreira, que é o primeiro gol marcado hoje, foi feito pelo Zé Rafael, de esquerda, né? Como se fosse o Veiga. A movimentação é igual ao gol da Libertadores. Do gol contra o Flamengo. Quem chegaria para finalizar ali, né, André? E aí o que eu quero salientar com esse comentário é o seguinte: quantos gols assim os adversários vão permitir que o Palmeiras faça? E aqui não vai absolutamente nenhuma crítica à repetição de movimentos, porque senão a gente vai cair em contradição aqui. Recentemente, num linha de passe, aqui mesmo nesse estúdio, depois do clássico em que o Palmeiras ganhou do Corinthians em Barueri por 3-0, foram 2 gols de escanteio, absolutamente iguais, que se voltássemos até o Campeonato Paulista, no jogo do Allianz Parque, havia mais um feito pelo Danilo, que não foi direto, a bola não entrou direto, foi no rebote do Cássio, e o Danilo tocou para o gol, numa jogada que é o escanteio do mesmo lado, cabeceada por um jogador no mesmo ponto, quase ali na fronteira, como se dizia antigamente, da pequena área, e o Corinthians não conseguiu evitar. O Palmeiras é um time tão bem treinado que, independentemente dos jogadores em campo, as movimentações, elas estão ali, elas são claras. E, como disse o Abel também, depois de um jogo da Copa do Brasil, em que ele disse que nós deveríamos ter marcado o primeiro gol, o planejamento de jogos que o Abel faz, independentemente do adversário, é sempre no sentido de estar em vantagem. Porque quando o Palmeiras faz o primeiro gol, ele molda, como disse o Pedro, o jogo, a sua forma de competir. E o Abel não está nem um pouco preocupado se essa forma é bonita, é feia, não quero entrar em subjetividades, ou se o Palmeiras
em determinadas partidas recua demais, ou recua cedo demais, ou se poderia continuar pressionando. Às vezes continua pressionando, dependendo da situação, dependendo do que é necessário fazer. Às vezes não, às vezes dá um passo atrás, ou até mais. Não importa. Quando o Palmeiras se coloca na frente do placar, o jogo fica muito mais difícil para o adversário, não evidentemente em relação ao resultado parcial, mas da partida. E aí hoje, contra um time tecnicamente inferior, tendo saído na frente com um gol que é um movimento claro, a jogada em profundidade para o lateral com espaço, a bola rasteira para antes da marca do pênalti ou até para, de novo, me perdoem a repetição, a fronteira da grande área, para alguém chegar batendo. Esse alguém quase sempre é o Veiga, porque o Veiga quase sempre está em campo também. Hoje foi o Veiga com a camisa do Zé Rafael. Tudo bem, Breyer? Prazer. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu vejo esse Palmeiras talvez na sua fase mais madura sob o comando do Abel. É um Palmeiras muito seguro, Palmeiras que tem tido muita variação. Então hoje, quando ele não tem o Piquerez para fazer aquela saída de 3, ele inverte e faz a saída com o Marcos Rocha. E o Kusevich jogando no meio, Murilo aberto pela esquerda, Dudu abre na direita. Solta o Jorge. Solta o Jorge como ala, espelhando o que o Gustavo Scarpa costuma fazer. No segundo tempo, o Abel percebe que o Eduardo Batista colocou mais gente do lado direito para dar uma forçada, se aproveitar dessa subida do Jorge, e aí ele muda de novo. Ele segura o Jorge, Marcos Rocha, que passa a avançar. Então é um treinador que tem o conhecimento do que cada um pode fazer, mantém muitas ideias, muitas jogadas que dão certo, mas ao mesmo tempo consegue variar, mudar o estilo do time e manter a intensidade. Então hoje não joga o Veiga, que é talvez o jogador mais excepcional desse Palmeiras, entra o Gustavo Scarpa para fazer a função de meia e faz muito bem. Faz com finalização, com participação. Para mim, ao lado do César, goleiro do Juventude, que evitou que a goleada muito fosse bem no maior, segundo tempo, né? O Scarpa, para mim, foi o melhor em campo. Se destacando, com personalidade, buscando o jogo, aparecendo toda hora. Se a gente pensar no Scarpa, eu até discordo que ele seja um reserva de luxo. O Scarpa tem status de titular no Palmeiras. Concordo. E é um luxo para o Palmeiras ter o Scarpa como uma alternativa quando o Veiga não possa jogar, porque o Scarpa consegue, mesmo estando mais acostumado a jogar como ala com o Abel, ele faz essa função de meia brilhantemente, e até por isso eu vejo que o Palmeiras pode fazer um esforço pela permanência do Scarpa. Não é porque ele não seja um titular que joga todas como o Gomes ou com o status do Rafael Veiga, que ele não seja importante para esse time. O Scarpa tem um número alto de assistências, tem finalização de fora da área, tem bola parada, hoje quase marcou um gol de falta. Escanteio com ele é sempre bola perigosa. Então, para mim, pensando no que esse time do Abel pode fazer, e até ao longo dessa temporada, ao longo de um projeto de longo prazo que é traçado pelo Abel, o Scarpa é um jogador-chave. É um jogador que vale um esforço pela sua permanência. A gente sabe que uma negociação é sempre algo muito complexo, mas o esforço que o Palmeiras puder fazer para ficar com o Scarpa, ele mostra que compensa em campo. E o Palmeiras mostrou em partidas recentes, Birner, a característica de criar, isso quase sempre faz, né? E muitas chances, e perder também muitas chances claras. Hoje, no final das contas, foram 19 finalizações, mas não houve essa característica do time do Palmeiras criando chances claríssimas, perdendo gols e se complicando, né? A eficiência que deseja o Abel, e ele não esconde de ninguém, hoje esteve presente do lado do Palmeiras, lá na Serra Gaúcha. Concordo contigo, Paulo. Boa noite ao Breyer, boa noite ao Pedro, ao André, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, ao contrário do Pedro, gostei mais do primeiro tempo do Palmeiras. Mas eu gostei do primeiro tempo. Não, eu gostei de ambos. Eu só gostei mais do primeiro que do segundo. Tá. Você elogiou mais o segundo, eu estou elogiando aqui um pouco mais o primeiro. Eu achei o time... Por exemplo, o Everton não fez nenhuma defesa, não foi nenhuma bola no gol do Palmeiras. O time fez os gols. Foi eficaz, como o Paulo chama a atenção. E acho que o jogo... o Abel teve uma leitura do que era necessário para a partida elogiável. Porque... Para mim, o time que tem jogado, já falei isso em outras edições do Linha, o pior futebol até o momento da primeira divisão no Brasil é o Juventude. Então, se o Abel precisava fazer algumas coisas diferentes, esse era o jogo. Ele usou a filosofia da Libertadores, adversário fraco passa por cima. Então, e ganhou com muita tranquilidade, mas com muita tranquilidade. Em nenhum momento o Palmeiras esteve ameaçado, a vitória ameaçada, resultado ameaçado. E aí coloca alguns jogadores, por exemplo, o Jorge. O Jorge é um jogador que
alguma hora precisa andar, né? Então você coloca num jogo desse, o jogador precisa de confiança, se precisa ter mais chance de apoiar, tal, é o jogo ideal. Kusevich, jogador que às vezes, para mim, fez uma partida extremamente consistente, para mim um dos melhores jogadores no jogo de hoje, né? Colocou o Breno Lopes, que tem sido pouco utilizado, né? O Wesley, que é um jogador que tem muito potencial, vai bem várias vezes, mas não deslancha. Entra no jogo de hoje quando a coisa está resolvida. Gabriel Menino, gradativamente o treinador tem se esforçado para recuperar. Entra no jogo de hoje, né? Atuesta entra também durante a partida. Ou seja, ele conseguiu ganhar o jogo com tranquilidade, não desgastar alguns dos seus principais jogadores e ainda dar oportunidade de outros que o elenco tem, que mostrarem que eles podem jogar no Palmeiras e quem sabe sustentar um nível que o treinador espera quando for necessário. Quer dizer, ele, além disso, ele trabalha bem o ambiente, porque ninguém vai poder dizer que não teve chance. Sim. Ninguém vai poder dizer que entrou numa situação muito complicada, assim, que dificulta ainda mais que ganha a posição. Ou seja, tem a marca do técnico de novo e a cara desse